Inovação e tecnologia. 8h10. A gente vai falar agora sobre o Ministério Público de Minas Gerais, mas com uma perspectiva de inovação e de tecnologia. A Semana do Ministério Público, iniciada nesta semana, vai até amanhã, sexta-feira, com discussões exatamente sobre inteligência artificial, sobre os seus impactos, sobre questões éticas para a sua utilização. E está aqui conosco, Procurador-Geral de Justiça, Paulo de Tarso de Moraes. Procurador, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu sei que a agenda hoje, especialmente para a Semana do Ministério Público, está muito concorrida. Obrigado por estar aqui conosco na 98 News. Muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Laura. É sempre um prazer voltar aqui à 98, participar com vocês das notícias do dia a dia de Minas. E tem muita notícia nesse dia de hoje, mas no fim das contas nós vamos resumir muita coisa da Cruzeiro e Atlético, porque essa cidade hoje está sendo movida a este combustível, né? O coração já está batendo forte. Aliás, já bateu a semana inteira, né? Para todo mundo foi mais ou menos isso. Procurador, vamos abordar esta semana do Ministério Público. Primeiro eu queria o ponto central. Por que a discussão de inteligência artificial ganhou este espaço privilegiado na Semana do Ministério Público? Ela é algo que já vem sendo utilizado dentro da estrutura institucional do MP ou é para construir daqui para frente uma mudança de paradigma utilizando essas ferramentas? Ô Guilherme, eu acho que no mercado hoje de qualquer trabalho, se não se falar em inteligência artificial, eu acho que todo mundo vai ficar para trás. Para nós, do meio jurídico, que produzimos, falamos em processos, em coisas rotineiras, então é espetacular, é uma ferramenta espetacular. E nós temos que discutir justamente o incremento, né, a utilização dessas ferramentas, porque nós já tínhamos colegas usando de forma privativa, sabe, acessando aí os vários meios de utilização da inteligência artificial, sem uma regulação interna, sem a gente adotar um programa próprio. E agora nós, depois quando eu assumi a Procuradoria-Geral, um dos grandes projetos que eu tinha em mente é a utilização da inteligência artificial como forma de otimizar o nosso trabalho, de dar uma celeridade. A população, ela hoje, quando ela traz uma demanda ao Ministério Público, ao Judiciário, ela quer respostas céleres, rápidas. E nós temos que dar as respostas nessa velocidade. Eu tenho dito muito que fazer justiça tardiamente é cometer uma injustiça. Então, nós precisamos entregar respostas mais céleres. E como as demandas só crescem, nós precisamos otimizar o nosso serviço. E com isso nós estamos utilizando. E aí a grande discussão. Utilizar de forma responsável, eticamente, a inteligência artificial. Que ela seja uma ferramenta para nos auxiliar. E onde, procurador, até para que muita gente não entenda o trabalho do Ministério Público e as suas áreas de atuação nas promotorias, nas coordenadorias, como é que isso se dá no dia a dia da atuação, por exemplo, de um promotor? Na hora de fazer uma petição, em que tipo de informação e que tipo de uso prático ele pode ter para o dia a dia da instituição? Olha só, nós somos uma instituição que é capilarizada pelo Estado inteiro. Então, nós temos um banco de dados muito vasto em relação a várias atividades que a gente faz. E às vezes, um colega ou outro de um lado, de um canto de um estado desse tamanho, está produzindo uma coisa que o outro já tem. Então, a gente está interligando tudo isso de forma que a gente, na otimização, a gente ganhe em qualidade. Porque a inteligência artificial, ela nunca vai substituir o ser humano, né? Ela vai agregar valor ao que o ser humano faz. Então, nós estamos otimizando, e não só isso, mas a gente está universalizando nossa atuação. Às vezes um promotor já enfrentou, lá na comarca menor do estado, ele já enfrentou um problema que tem uma dimensão menor, mas que um promotor aqui da capital tem numa grande dimensão. Às vezes a solução está lá. Então nós estamos fazendo esse link de nossas atividades e facilitando o nosso trabalho. Porque a inteligência artificial, como eu disse, ela otimiza, ela racionaliza, mas ela jamais vai substituir quem quer que seja de nós. O senhor falou sobre agilidade nesses processos. O MP está prevendo reduzir em quanto esses processos, reduzir o tempo de espera nesses processos, a partir do momento que a gente vai ter essa inteligência artificial dentro do dia a dia do judiciário. Ô, Laura, é incrível, né? Nós temos hoje uma média. Eu estimo que em Minas Gerais a gente tenha tramitando aí cerca de 200 mil inquéritos policiais. É uma estimativa. Eu posso falar que na capital nós temos um acervo de 60 mil inquéritos, que são coisas difíceis, porque as estruturas de Estado, elas são carentes, o Estado não tem a capacidade financeira, embora o Estado invista o tempo todo, mas não é aquilo que é o desejado. Nós estamos produzindo a média de 800 a 1.000 denúncias dia no estado inteiro após a utilização da inteligência artificial, porque otimizou o nosso trabalho.
Então, aquilo que é repetitivo está ficando mais fácil. Nós temos demandas repetitivas. Isso tudo otimiza, isso tudo facilita o trabalho das pessoas. O senhor é um procurador que tem uma preocupação desde que assumiu o cargo em andar pelo interior do Estado e conhecer algumas realidades que, eu me lembro da primeira conversa que tivemos, o senhor fala, isso vai ser marca da minha gestão. A ideia é que eu vá nas comarcas, que eu vá ao interior, que eu vá entender como é o funcionamento no dia a dia. Esse impacto de inteligência artificial, o senhor imagina que ele se dê mais robustamente para o volume de processos da capital ou é exatamente no interior, onde às vezes não se dispõe de um corpo técnico, de um tamanho, de uma quantidade de servidores para dar agilidade a uma demanda às vezes crescente de processos do interior? Ô, Guilherme, eu gostaria até de ver nas outras instituições. Por incrível que pareça, a gente tem algumas resistências mesmo, sabe? E eu tenho viajado muito ao interior, feito uma escutativa dos meus colegas e dos problemas locais, aqueles que estão na alçada, às vezes, da Procuradoria de Geral de Justiça, auxiliar na solução dos problemas. Isso tem facilitado muito o trabalho do Ministério Público, porque aquela sensação de pertencimento, nós somos um Estado grande demais, né? Um Estado de dimensões inimagináveis para quem roda no dia a dia. E você ir até os locais, você presencia o problema daquela localidade, você traz soluções, você faz a interligação de todo o funcionamento da instituição. Esse é um programa muito bacana. Eu vi que hoje a Polícia Militar também adotou, o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Frederico, adotou uma outra postura de fazer visita às suas bases, para que ele possa estimular os policiais, para que eles se sintam integrantes de um corpo só. Então, nós que somos instituições de Estado, nós precisamos fazer isso para motivar as pessoas a trabalhar e produzirem mais em favor da sociedade mineira. O senhor falou da Polícia Militar, eu queria um pouco do seu olhar, procurador, quanto à integração quando a gente está pensando em inovação, em tecnologia, em outras áreas também. Porque acho que se a gente colocar isso muito alocado apenas no MP, em algum momento isso vai barrar com outra instituição, pode ser a Polícia Militar, a Polícia Civil, o próprio TJ. Então eu queria um pouco do seu olhar quanto a isso. Essa inovação, essa tecnologia, inteligência artificial dentro dessas áreas que às vezes a gente vê como muito tradicional, é importante também para poder facilitar o próprio trabalho do MP? Ô, Laura, eu não tenho dúvida que isso vai levar a esse funil, porque os processos estão ficando tão acelerados que nós vamos ter que ter uma intercomunicação muito mais célere. O que a gente tinha de dificuldade, eu acho que a inteligência artificial, até nesse sentido, ela vai acelerar esse processo, porque nós tínhamos uma dificuldade de descompasso entre as instituições naquilo que é o papel de cada uma. E agora eu acho que a inteligência artificial ela vai propiciar uma integração maior. O propósito é esse. Vamos falar de um tema importante, segurança pública. A gente está falando de nós agirmos de forma integrada com Polícia Civil, com Polícia Militar, com o Judiciário, e só vai trazer mais segurança para a sociedade mineira. Eu quero agora, no Ministério Público, fazer uma reformulação da nossa atuação na área criminal, cuidar da segurança pública, que é um clamor geral da população. Nós precisamos urgentemente buscar soluções imediatas para os problemas de segurança pública. E isso é uma bandeira que eu tenho trabalhado internamente para chegar no ponto em que eu estou chegando, para poder, pelo menos, plantar sementes, sabe? Que tudo é um processo, nós estamos dentro de um Estado, volto a dizer, grande, que as coisas não são simples de se fazer, mas eu vou fazer a minha parte para que a gente tenha uma integração e possa realmente realizar segurança pública. A gente vê reiteradamente, procurador, ações de alguns grupos específicos do Ministério Público que resvalam exatamente nesse ponto de segurança que o senhor mencionou. O GAECO, semana após semana, a gente está registrando aqui a atuação da Polícia Civil, do Ministério Público em ações de combate à criminalidade e com perfis que são muitas vezes mutáveis, né? A gente falava há poucos anos de explosão de caixa eletrônico como um crime que tomava conta do interior do Estado. A gente depois passou por um outro tipo de violência e um outro tipo de criminalidade. Agora a gente está falando muito sobre entrada de facções criminosas se espraiando por Minas, pelo país de uma maneira geral. Onde é o grande desafio que o senhor vê da atuação do Ministério Público sobre segurança pública com grupos como o GAECO atualmente? Olha, inclusive eu gostaria de destacar, nós estamos realizando na Semana do Ministério Público aqui, o encontro do Grupo Nacional de Combate a Organizações Criminosas, que reúne todos os GAECos do país nessa integração, na unificação de nossas atividades. Olha, se eu for escolher um ponto, Guilherme, o crime ele está migrando muito para o digital. O crime, porque é muito mais fácil, né? No digital você não precisa tirar uma arma, você não precisa ir para o embate. Então, as organizações criminosas, elas estão migrando muito para esse tipo de criminalidade, sabe? A gente teve recentemente aquela invasão no Banco Central e que se teve notícia, mas quem pode afirmar que foi apenas 1 bilhão que foi retirado lá? São crimes que eles têm uma probabilidade de ganho muito alta e muito rápido, sabe? E isso é um grande desafio.
eu acredito muito que a criminalidade vai migrar para isso, porque é mais fácil, sabe? As pessoas ainda não se protegem devidamente, há muita gente vulnerável no Brasil, vai ser um crime talvez mais de formiguinha, mas com resultado mais prático, porque vai desgastar menos as organizações criminosas. Porque uma coisa, pensa bem, para você explodir um caixa eletrônico, tem uma logística, é um risco muito grande para todo mundo, né? Para nós, nem se diga, mas para as organizações é um dificultador. Agora, se ele está atrás de um computador, nós temos tido assim, operações que o indivíduo, dentro de uma salinha de 3x3, ele está violando, assim, oferindo uma renda, você não tem noção, são coisas grandes, sabe? Nós vimos até no caso de Minas Gerais, dito pelo promotor Mauro Elovitch, no caso do Gaep Ciber, né? Aquele caso de ataques a deputadas e vereadoras aqui de Belo Horizonte. E estávamos tratando de alguém que estava no interior do estado do Nordeste. Isso. E que de lá comandava e centralizava ataques direcionados a pessoas que estão aqui em Belo Horizonte com essa ligação. Com a facilidade da comunicação, né? Então a gente tem, vamos falar, tem gente maluca de todo jeito, né? Então, assim, gente que a gente nem acredita que as pessoas sejam capazes de fazer determinadas coisas, mas é isso, a gente tem que, e nisso nós estamos nos instrumentalizando, sabe? E nesse ponto a inteligência artificial é fantástica. Do ponto de vista de estrutura, procurador, hoje o Ministério Público tem uma estrutura feita nas suas promotorias, nos centros de apoio operacionais, nos grupos de apoio, como é o caso do GAECO, do Gaep Ciber. O senhor pensa que para esse novo rearranjo com inteligência artificial vai ser preciso redesenhar institucionalmente algo dentro do Ministério Público, seja para ter ou mais promotores, no caso de questões cibernéticas, ou outros, o senhor pensa em alguma maneira em modificar esse cenário? Nós vamos precisar mudar algumas formas de atuação, isso com certeza, porque o crime digital hoje tem uma demanda, a criminalidade organizada, eu acredito muito que ela está migrando para isso. Aliás, eu não vou dizer está migrando, é mais um setor em que ela está agindo, porque eles querem, hoje a criminalidade organizada, Guilherme, ela está onde você menos imagina, sabe? É um negócio que a gente não tem que ficar estimulando, e até porque nós temos várias apurações e nós não podemos revelar para eles onde a gente os está perseguindo. Mas hoje a criminalidade organizada está em todos os lugares. Mas o meio digital é uma fronteira que não só o crime organizado, sabe? Um indivíduo qualquer pode ser audacioso e ir para a esfera criminal no meio digital. Nós estamos reforçando a nossa atuação. Eu não acredito mais que a gente tenha espaço para ficar crescendo, até porque nós estamos dentro da estrutura de Estado, nós temos que entender as limitações que o Estado tem financeiras, né? Então nós temos que ter essa compreensão como gestor que sou hoje administrativo. E o que o Ministério Público vai fazer é melhorar, fazer o mais com menos. A verdade é essa. Nós queremos aproveitar melhor nossos recursos. Se precisar a gente mudar nosso perfil de algum setor para outro, nós vamos fazer, mas isso é um diagnóstico mais a longo prazo. Sim. Agora, de imediato, as estruturas que a gente tem vão funcionar bem com essas tecnologias, com essas ferramentas tecnológicas. Aproveitando que o senhor mencionou um ponto de questões econômicas, procurador, quero lhe perguntar sobre um ponto que é muito relevante para todo mundo que está nesse momento discutindo o Estado de Minas Gerais. Dívida pública e o Propag, né? Nós estamos numa discussão para tentar melhorar as contas do Estado e para tentar ter um modelo de pagamento de dívida que seja melhor. O senhor está vendo de que maneira essa discussão? Ela está sendo bem feita, na velocidade necessária para a resolução dos problemas de Minas Gerais? Os atores políticos, jurídicos, institucionalmente participantes estão indo bem neste cenário para tentarmos mitigar os problemas ou se aproximar disso? Guilherme, eu vejo um esforço muito grande do governo do Estado para equacionar isso, que é um câncer para Minas Gerais. Minas Gerais tem tudo para crescer economicamente, ser um estado muito pujante, mas com uma espada na cabeça, com essa dívida, é praticamente impossível. Eu assim, tenho a crença de que o Estado vai conseguir aderir ao Propag. Eu aqui, como mineiro, eu vou falar como mineiro, né? Como gestor público também, porque isso nos afeta, é óbvio, mas como sentimento de mineiro, sabe? Que faça um apelo a todos os parlamentares, que tenham a consciência de que isso é necessário para Minas. Eu acho que vamos ganhar todos os mineiros, a sociedade mineira, e afinal de contas nós que estamos em funções públicas, nós temos que pensar na população. E eu tenho para mim que o avanço, o ingresso de Minas no Propag, principalmente com a amortização lá dos 20% da dívida, eu acho que Minas Gerais vai dar uma guinada econômica. Nós vamos finalmente ter um horizonte de pagamento de forma definitiva dessa dívida para que Minas cresça, avance. Imagina Minas sem essa dívida, Guilherme. Como nós poderíamos avançar em termos estruturais?
Nós temos uma malha rodoviária gigantesca, temos um estado grande que precisa de vários serviços e que não são feitos, às vezes, por isso. Eu sei que o governo eu participo ativamente disso porque eu faço a gestão administrativa. Não é muito a minha área, vamos dizer, eu sou mais da área jurídica, mas isso diz respeito à minha instituição enquanto gestor público. Então, eu espero que todos os políticos mineiros, e aqui eu faço um apelo aos parlamentares que agora estão apreciando diversas questões importantes, que tenham essa consciência de que é bom para Minas. E não é bom, às vezes, o imediato, sabe, Guilherme? Isso aqui eu exalto aqui a participação do governador Zema, porque ele tem uma preocupação de longo prazo com Minas Gerais, ele não está sendo imediatista, pensando na sua gestão, assim como o professor Matheus. Eles não estão pensando em Minas agora, eles estão pensando em Minas, projetando Minas, e isso é bonito de se ver, e que todos tenham essa consciência para que, enfim, a gente seja um estado pujante. Eu vejo São Paulo, um estado, a gente podia estar mais par e passo com São Paulo economicamente, e não estamos por conta desse problema que é a dívida de Minas, que é o maior que a gente tem, né? Já que o senhor projetou Minas Gerais, eu quero que o senhor projete também a sua gestão. O que o senhor quer para esse final de ano de 2025? O que o senhor quer para o ano de 2026? Que construção o senhor pretende fazer de Ministério Público e de propostas, de ideias que o senhor quer levar à frente daqui até o final da sua gestão? Pois é, o que eu quero levar à frente na minha gestão é um novo modelo de atuação na área criminal, não para que o Ministério Público fique só recebendo processos, inquéritos, denúncias, júris, ter uma atuação proativa para trabalhar na integração do sistema de segurança pública de Minas Gerais. Nós temos uma possibilidade de fazer isso, de motivar, inclusive o setor privado para nos auxiliar, sabe? Eu acho que se a gente trouxer modelos em que a iniciativa privada possa contribuir para o setor de segurança pública, eu quero fazer isso. E o Ministério Público, o Guilherme e Laura, ele é muito eclético na sua atuação, né? Nós temos diversas áreas. Olha só, nós temos uma interseção com o terceiro setor. Nós vamos promover aqui o Encontro Nacional do Terceiro Setor agora, no final de setembro e 1º de outubro, que é fantástico. Hoje, grande parte do movimento está no terceiro setor. Se a gente fomentar o terceiro setor, nós temos grandes iniciativas. E eu quero utilizar muito isso na questão da segurança pública, movimentando o terceiro setor para que a gente possa, enfim, ter melhores condições de segurança pública para a população mineira. Então, são várias coisas, é um conjunto de ações que a gente vai ficar falando e a população quer ouvir prática, né, Guilherme? Pode ter certeza do seguinte, há uma preocupação muito grande de nossa parte de dar uma transformação nessa questão da segurança pública, para transformar o subjetivo da segurança pública, sabe? Para que as pessoas se sintam realmente seguras, que possam andar livremente nas ruas, que a gente tenha liberdade, verdadeiramente liberdade. Que é ruim você andar numa cidade que todo mundo tem medo, por exemplo, como Belo Horizonte, você tem medo de andar na rua à noite, né? Isso é muito ruim. Puxa vida, Belo Horizonte é uma cidade tão bacana para se viver e a gente não poder caminhar pelas ruas. Esse tipo de coisa que a gente tem que melhorar para a população. Nós temos essa missão, é a nossa obrigação fazer isso. Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Paulo de Tarso de Moraes, muito obrigado, procurador, por estar aqui conosco hoje, nessa Semana do Ministério Público, para tratar de alguns desses temas importantes. E, claro, volte em outras oportunidades para falarmos do terceiro setor, das ações sobre crimes cibernéticos e outras tantas das quais o Ministério Público participa. Uma ótima manhã de quinta-feira para o senhor. Guilherme, Laura, muito obrigado pela abertura do espaço. Estarei sempre à disposição para trocar ideias aqui a respeito desses assuntos. Obrigado, procurador.